tema da nossa mensagem é: Deus suprirá toda a sua necessidade. Como Deus é maravilhoso, como Deus ama cada um de nós, como Ele cuida de cada um de nós. Às vezes você pode pensar assim: poxa, Deus acho que não sabe nem meu nome, não me conhece, Deus não fala comigo. Que às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus, que nem você está ouvindo a minha voz. Mas às vezes Deus não se manifesta assim. Deus se manifesta pela palavra, pelas atitudes, por aquilo que Ele faz na tua vida. Mas Deus ama e cuida de você. No capítulo de número 4, no versos 19, fala assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Amém. Pode sentar, tem algumas versões diferentes, divergem um pouco, mas que bom. Eu quero falar para você que Deus, Ele se preocupa muito comigo e com você. Eu sei que você sabe disso, e nós sabemos disso porque sempre nós estamos ouvindo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha vida eterna. A primeira preocupação de Deus comigo e com você é que nós fôssemos salvos. Porque a Bíblia fala assim: cabe ao homem nascer, lá em Hebreus, cabe ao homem nascer, viver, morrer e prestar contas a Deus. Então o primeiro propósito de Deus com as nossas vidas é a nossa salvação, é o perdão dos nossos pecados. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, não tivesse sido crucificado lá na cruz do Calvário, derramado o sangue precioso dele por nós, nós não estaríamos aqui nessa noite. Nós não teríamos o nosso nome escrito lá no livro da vida. Nós não teríamos um lugar nas moradas celestiais. Eu tenho certeza que o nosso comportamento no dia a dia seria diferente do comportamento que temos hoje. Porque através de Cristo, quando Cristo entra na vida da gente, nós aprendemos a amar as pessoas, nós aprendemos a respeitar as pessoas, nós aprendemos a ajudar as pessoas. Por quê? Porque o amor de Cristo invade o nosso coração. Invade o nosso coração. Então Deus, Ele tem uma preocupação muito grande com o ser humano, e Ele gostaria que todas as pessoas fossem salvas, que o mundo inteiro fosse salvo, e Ele dá a oportunidade para todas as pessoas a serem salvos. Mas isso é algo individual, a pessoa que tem que escolher. Existem dois caminhos para o ser humano andar: ou é o caminho da salvação, ou é o caminho da perdição. E aí é a pessoa que escolhe o caminho. Que todos nós possamos escolher esse caminho da salvação. O caminho da salvação, ele não é um caminho duro, não é um caminho pesado, não é um caminho de dificuldades, mas é um caminho que você enfrenta o dia a dia, que você enfrenta as provações, as lutas, as dificuldades, porque você não é escravo do pecado. O caminho da perdição é quando a pessoa se entrega a tudo aquilo que o mundo oferece, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é errado, e ela embarca naquele caminho, e todo tipo de pecado e de problemas aparece na vida dela, e ela se torna um escravo daquilo. Mas o final de tudo isso é dois lugares: ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para outro lugar. Só que o inferno não foi feito para o ser humano, para os filhos de Deus. E tanto que não foi feito para nós, a ponto de Jesus morrer por nós. Jesus, Ele fala assim: eu vou para o Pai, para preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, vocês também estejam. Eu quero vocês junto comigo, Jesus fala. Mas isso é individual, é cada um. Talvez você esteja aqui nessa noite e você esteja pensando assim: olha, minha mãe não está aqui, meu pai não está aqui, meus irmãos não estão aqui, a minha família não está aqui. E aí o que vai acontecer com eles? É uma decisão que eles têm que tomar. Mas cabe a você a anunciar a Jesus para eles.
a mostrar para eles que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar a Deus se não entrar nesse caminho, se não conhecer essa verdade e se não viver essa vida. Então cabe a cada um de nós anunciarmos para eles, como foi anunciado para mim e para você. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui nessa noite se lembram o dia que alguém começou a falar de Jesus para você. Eu me lembro muito bem, quando eu fui evangelizado, como fui em detalhes. Eu me lembro muito bem, e eu tenho certeza que você também se lembra. E essas pessoas precisam, e por isso a gente não pode desistir dessas pessoas falando de Jesus para elas. Deus, Ele está preocupado comigo, com você. A primeira coisa que Deus se preocupa é com a salvação nossa e a salvação de todas as pessoas, mas é uma escolha. E como eu falei para você, a nossa mensagem é que Deus supre toda a nossa necessidade. A primeira necessidade nossa é ser salvo. O que adiantaria nós ganharmos o mundo todo e perdermos a salvação? Jesus conta uma história de um homem, uma parábola, que ele começou a olhar para as plantações dele e começou a produzir muito. E ele pegou e falou: sabe de uma coisa? Eu vou trabalhar muito agora. Eu vou trabalhar muito, eu vou encher os meus celeiros. Eu vou fazer mais celeiros porque eu vou juntar muito, E aquele homem então trabalhou, fez celeiros e juntou e foi juntando. E nesse tempo, ele não tinha mais tempo para servir Deus. Ele não tinha tempo mais para a família. Ele não tinha tempo mais de lazer, ele não tinha tempo de mais nada. Por quê? A visão dele era encher os celeiros, porque ele falou: depois que eu encher os celeiros, então eu fico tranquilo, eu fico sossegado. E ele conseguiu fazer isso. Interessante que ele fez muitos celeiros, e ele trabalhou muito, e colheu muito, e ele encheu todos os celeiros. E aí ele pegou e montou uma rede e falou: bom, agora eu vou descansar. E aí Deus falou assim: olha, essa noite alguém vai pedir a tua vida. Então Deus supre toda a nossa necessidade, amém? Tá? Você que está me ouvindo agora, preste bem atenção que eu vou falar. Ele supre tanto a sua necessidade em todas as áreas da sua vida. Só que cada um de nós aqui temos uma necessidade diferente, amém? Tá? Cada um tem. Alguns têm necessidade financeira, outros têm uma necessidade de saúde, outros têm uma necessidade de relacionamento familiar. E eu quero falar para você que Deus, Ele supre tudo isso, mas tem a parte que a gente tem que fazer. Esse homem que encheu os celeiros dele, ele esqueceu da parte de Deus. Ele esqueceu de servir Deus, ele esqueceu de cuidar da família, ele esqueceu dos amigos, ele esqueceu de tudo, ele deixou de viver. Não é o teu caso. Você está aqui hoje, amém? Aplaude o Rei da Glória. Você está aqui, você está vivo. Você está vivo. Oh, aleluia. Tem gente que morre, não é verdade? Está vivo, mas está morto. Eu já contei para você que uma das cidades que nós passamos, não vou falar nem o nome da cidade, mas que nós passamos, que tinha um senhor que ele trabalhava dia e noite. Trabalhava era uma cidade pequena, então ali era bar, era restaurante, era hotel, era tudo. Uma cidade pequena. E ele trabalhava dia e noite. Você não via aquele homem viver a vida. Não tinha família, tinha família, mas não convivia com a família, né? E perdeu muito tempo da vida, né? Que bom que você está com sua família do lado aí, tá? Fica de pé um pouquinho, fica de pé. Dá um abraço nesse membro da tua família. Fala: eu amo você. Você é importante para mim. Se tiver alguém que está sem família, alguém olha para quem está sem família aí do lado e dá um abraço aí. Fala: olha, você é importante para mim. Como é bom a gente ter família, como é bom a gente estar junto na presença de Deus. Você sabe que um abraço também é suprir uma necessidade. Um abraço faz diferença na vida da gente.
Bom, gente, presta atenção que eu vou falar para você. O que é a necessidade? Necessidade, Deus supre as nossas necessidades. O que é a necessidade? Necessidade é sentir falta do que é necessário, ou daquilo que é indispensável para a vida, ou para obter os meios de conservar a vida. Sentir necessidade é aquilo que constrange de modo absoluto. E o necessitado é o que sofre as privações do bem necessário para se manter. Então veja bem, todos nós aqui somos necessitados, amém? Cada um de nós, cada um tem uma necessidade que você precisa. Tem gente que tem necessidade, tem gente que fala assim, poxa vida, eu sinto uma necessidade de ter um carro. Às vezes um carro não é uma necessidade, um carro é muito bom, amém? Ajuda a gente bastante, mas às vezes não é uma necessidade. Às vezes a gente quer um carro, eu quero um carro porque todo mundo tem, eu quero ter um carro. Que bom que você tem um carro, e Deus quer te dar um carro. Eu quero ter uma casa, Deus quer te dar uma casa, Deus sempre quer o melhor para cada um de nós. E a gente precisa trabalhar e lutar para isso. Trabalhar duro às vezes para lutar para isso. Mas cada um tem uma necessidade. Tem gente que tem uma necessidade de carinho, de amor, de afeto. Eu me lembro um dia um rapaz que estava na igreja e eu falei assim, dá um abraço na pessoa que está do teu lado, e as pessoas se abraçaram e ele ficou ali parado. Ele não abraçou ninguém e também não recebeu um abraço. E eu percebi isso, todo mundo lá feliz, dando risada, abraçando, e eu desci do púlpito e fui lá e abracei aquele rapaz. E quando eu abracei ele caiu em pranto. E ele falou assim para mim, eu falei, mas por que você está chorando? Ele pegou e falou assim, nunca ninguém deu um abraço. Eu estava pensando no meu pai, porque eu nunca recebi um abraço. Nós estávamos falando sobre família, nunca recebi um abraço do meu pai. E quando eu abracei ele caiu em pranto. Ele falou assim, quando o Senhor me abraçou, eu senti como se fosse um abraço do meu pai. Então, são necessidades que a gente tem. Todo mundo tem necessidades. Necessidade às vezes de receber um elogio, necessidade de receber um abraço, de ser amado, de ser compreendido, de ser entendido, de ser ouvido. São necessidades que nós temos. A necessidade, às vezes, quando a pessoa está doente, de ser curada. Ou quando ela está passando por um momento difícil financeiro, a necessidade de dinheiro. A necessidade de trabalho. São necessidades, só que a palavra de Deus fala assim, que o nosso Deus, Ele é rico. Ele é rico e todas as necessidades Ele pode suprir. Não existe nenhuma necessidade que Deus não possa suprir. A questão é que a gente tem que aprender a buscar e a conversar com Deus e falar com Deus e se apresentar a Deus e falar, Deus, é uma necessidade que eu tenho, eu preciso dessa tua bênção na minha vida. E a gente pedir para Deus para que Ele possa nos abençoar. Então, dentro daquilo que você tem necessidade, esteja certo que Deus pode mudar a história da tua vida. Tem necessidades que você fala, não, tem que acontecer isso, tem que resolver esse problema meu. Vamos falar um pouquinho de Abraão. Quando Deus pediu para Abraão que levasse o seu filho para ser sacrificado lá do Monte Moriá, eu acredito que Abraão, no meio do caminho, pensando, Deus queria ver se Abraão tinha fé, se Abraão confiava nele. Pergunta para o seu irmão, você confia em Deus? Agora pergunta para ele, até onde? Até onde a gente confia de Deus? Às vezes a gente fala que confia, mas a gente confia até 2 passos. Porque às vezes acontece um probleminha, ou alguma coisa sai errado na vida da pessoa, e ela já deixa de confiar em Deus. Ela já arruma um motivo para sair da presença de Deus, para não servir Deus, para não guardar a palavra. Quando Deus pediu para Abraão, o filho dele era algo muito forte, muito precioso. Deus não vai fazer isso, nem, graças a Deus, não vai fazer isso nem comigo, nem com você, porque Ele já deu o filho dele para que morresse por nós, amém? Ele já provou isso, então Ele não precisa, Ele provou que Ele
é amoroso. Quando a gente fala que Abraão é o pai da fé, por quê? Porque a gente vê a fé que Abraão tinha. E Abraão pega o menino e vai lá para o monte para fazer o sacrifício. Qual que era a necessidade de Abraão quando chegou lá no monte do sacrifício? A necessidade dele, o que era? Era um cordeiro. Porque os sacrifícios eram feitos com o cordeiro. Agora Abraão está no monte do sacrifício, já montou o altar, está com o cutelo da mão, está com o fogo ali, tudo ali para fazer o sacrifício. E a única pessoa que tem ali na frente dele era o filho Isaque, que Deus tinha pedido. Qual que era a necessidade dele agora, naquele momento, naquela hora? Era o quê? Um cordeiro. Mas quando ele demonstra para Deus que ele tem fé, que ele tem determinação, e ele vai sacrificar o filho dele, Deus fala, não é isso, só queria ver se você realmente tem fé. E aí Deus fala, ó o cordeiro ali, o anjo fala, ó o cordeiro ali. E lá estava um cordeiro lá, meio os espinhos, e Abraão foi lá e pegou. A necessidade de Abraão, né? Então, na hora que você precisa, Deus vai suprir tua necessidade. Amém? Fala para o teu irmão, na hora que você precisar, Deus vai suprir a tua necessidade. Oh, glória a Deus. O povo de Israel, quando estava no deserto, eles tiveram muitas necessidades. E Deus supriu todas as necessidades deles. Quando faltava água, então saiu água da rocha. Quando levantavam de manhã, descia maná do céu, para eles poderem se alimentar. E quando eles ficaram enjoados de tanto comer maná, eles queriam comer carne, Deus manda codorna para eles. E em todo o tempo que eles tiveram lá no deserto, Deus supriu as necessidades deles. Até as vestes, os calçados, eles não precisavam trocar, porque acontecia alguma coisa que, eu acredito que crescia a calça do menino, ou a túnica do que usava, porque Deus supria as necessidades. A necessidade deles quando estava no deserto era o alimento, era a água. E Deus não faltou com isso. E Deus também não vai deixar de faltar as suas necessidades. É claro, falar, pastor, se eu ficar deitado de uma rede, olhando para Deus e falando, Deus, supre as minhas necessidades, então Deus vai suprir? Não. Todos nós temos que trabalhar, temos que fazer a nossa parte, temos que lutar. E às vezes a gente precisa trabalhar duro, né? Precisa trabalhar duro. Às vezes você até precisa fazer uma hora extra, fazer alguma coisa a mais, né? Mas é algo que cabe a você fazer. E Deus vai suprir tuas necessidades, né? Deus vai abençoar você com o seu salário, com o seu dinheiro, com os seus recursos, para que você viva bem. Deus quer que você viva bem. E Ele dá saúde para você, amém? Ele dá saúde, Ele dá disposição para você trabalhar, para você resolver os seus negócios, para você cuidar da tua empresa, para você atender todas as necessidades que você precisa. Então Deus está suprindo as nossas necessidades em todas as áreas da nossa vida, por isso nós temos que ser agradecidos. Aquela mulher adúltera, quando estava sendo preparada para ser apedrejada, qual que era a necessidade dela? A necessidade daquela mulher era que alguém demonstrasse amor para ela. Ela estava toda errada, porque estava prostituindo, e a lei falava se pegasse uma pessoa prostituindo, ia ser apedrejada. E aqueles homens e mulheres já tinham montado o esquema para apedrejar aquela mulher. Mas de repente chegou alguém com compaixão, de repente chegou alguém com amor, de repente chegou alguém que podia suprir a necessidade daquela mulher. E qual que era a necessidade daquela mulher? Que alguém amasse ela, que alguém encorajasse ela, que ela podia mudar de vida. E aí quando Jesus vê aquela mulher lá, escreve no chão algumas coisas e todo mundo vai embora, e ele pergunta, quem estava te acusando? Ela fala, não, foram todos embora, então também não acuso você. Então levanta, vai para a tua casa, vai, mas não peques mais, não faça mais coisas erradas, acerta a tua vida, né? Conserta a tua vida, faz aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, aquilo que é para fazer. E aquela mulher então sai da presença de Jesus e muda a vida dela,
porque Jesus supriu a necessidade dela. É assim que Deus faz, de acordo com as nossas necessidades. Cada um tem uma necessidade. Vou falar um homem de Deus que se chamava Asaf, músico, e ele, de repente, ele começa a observar as coisas que estão em volta dele, que é comum a gente fazer isso também. Que é comum, ele começa a observar o ímpio, ele começa a observar as pessoas e fala assim: nossa, que coisa, eu sou crente, eu sou cristão, eu sirvo Deus, mas eu não tenho o que aquela pessoa tem. Olha só, parece que ele leva uma vida tranquila, uma vida sossegada, parece que tudo dá certo, tudo que ele faz dá certo, e eu faço as coisas, não dá certo para mim, dá errado para mim. E Asaf começou a pôr um monte de coisas na cabeça dele, achando que as coisas estavam dando errado para ele e as coisas para o ímpio. Qual que era a necessidade dele? A necessidade dele era o quê? Era se aproximar de Deus, porque naquele momento ele estava se afastando de Deus. Lá no Salmo 73, ele começa assim, né? Ele fala assim: olha, eu quase escorreguei, eu quase caí, quase que eu saí da presença total de Deus, quase que eu me perdi. Porque ele estava observando. Qual era a necessidade dele? A necessidade dele era se aproximar de Deus. Às vezes nós temos essa necessidade, que a gente precisa se aproximar mais de Deus, que a gente precisa confiar mais em Deus, orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia, estar mais envolvido com as coisas de Deus. Deus, ele supre todas as nossas necessidades, mas é importante, porque senão nós vamos fazer igual a Asaf. Cada um de nós aqui temos uma necessidade. Cada um tem. Talvez esteja passando pela tua mente agora as necessidades que você tem. E não importa o que elas sejam. Todas elas, Deus tem poder para suprir, para abençoar você. Porque Deus quer que você seja feliz. A primeira é a tua salvação. E depois as outras coisas que você sente necessidade. Asaf, por se afastar de Deus, ele começou a achar: poxa, eu sou crente, eu sirvo Deus, mas as coisas não estão dando certo, eu estou cheio de luta, cheio de provação, cheio de dificuldade. Parece que fulano lá está tranquilo, sossegado, não faz nada, ele não vai na igreja, ele não é dizimista, ele não é ofertante, ele não faz nada, e parece que está dando certo as coisas para ele, e eu sou dizimista, sou ofertante, estou na igreja, estou servindo Deus, e parece que as coisas estão amarradas. Às vezes os nossos olhos voltam para isso, os nossos ouvidos voltam para isso, e a Bíblia fala: enganoso é o coração do homem. Mas louvado seja o nosso Senhor, que no fim do Salmo 73, Deus visita o coração de Asaf. E como é bom Deus visitar o nosso coração, amém? Você vê que Deus, ele é tão bom, ele dá tudo, ele faz tudo para a gente, e a gente ainda questiona. Nós questionamos Deus, nós achamos isso, achamos aquilo, e falamos tantas coisas. E Asaf, Deus tocou nele, Deus abre a mente dele, abre o coração dele para que ele veja. Que às vezes nós não estamos vendo a mão de Deus, o poder de Deus, aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Às vezes por causa do sofrimento do dia a dia de uma pessoa, da luta que ela está passando, porque a vida é feita de momentos, entende? Então a vida é assim, tem momentos que está tudo muito bem, mas tem momentos que as coisas estão, que é dificultoso, é como se fosse uma fase. E você tem que passar por essa fase, você tem que lutar, você tem que demonstrar a sua fé, a sua esperança no Senhor, a sua confiança. Por quê? Porque nessa fase ruim, Deus, Ele nunca te abandona. Na fase boa, Ele está com você. E na fase ruim da tua vida, muito mais ainda, Ele está com você. Só que às vezes nós temos que ter essa percepção, abrir os nossos olhos e entendermos que Deus é comigo. Às vezes a gente fala assim, fala comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Às vezes é nós mesmos que somos contra nós, não é verdade? Não é nem as pessoas de fora, nem os problemas, é nós mesmos, a nossa fé, a nossa falta de confiança, que às vezes impede a operação de Deus. E Asaf, no final do Salmo 73, ele pega e fala assim:
O melhor para mim é me aproximar de Deus. E Asaf fala assim, o negócio é ficar na presença de Deus mesmo, porque Deus, Ele cuida de mim, Ele me abençoa, Ele me fortalece. Às vezes a gente passa lutas, a gente passa provações, passa momentos difíceis, mas Deus não abandona a gente. Ele sempre vai estar junto com você. Ele sempre vai estar. Então nos momentos de alegria, louve, agradeça a Deus. Nos momentos das dificuldades, louve e agradeça a Deus. Eu vou falar um último versículo para você, que fala assim: Deus, Ele cuida de nós, Ele nos abençoa. Domingo retrasado foi a pastora Luciana que pregou aqui. Domingo retrasado, eu preguei para você que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que Ele leva a nós às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, que Ele refrigera a nossa alma, e nós desenvolvemos essa mensagem ao teu coração. Tá? Talvez você esteja falando assim, pastor, a minha vida tem sido uma luta, tem sido um momento difícil, de provação, de dificuldade. Mas vai chegar o pasto verdejante, amém? Você crê nisso? Vai chegar as águas tranquilas, vai chegar o refrigério. E quando chegar o refrigério, escute bem o que a palavra de Deus fala. Lá em Deuteronômio 8, fala assim: não digas no teu coração, quando você prosperar, quando você vencer essa luta, essa barreira, essa enfermidade, esse problema de relacionamento familiar, quando você, a sua empresa prosperar, os teus negócios prosperar, tua casa prosperar, você prosperar, quando tudo isso acontecer, porque vai acontecer, porque você está na presença de Deus, e você está servindo Deus, e Deus cuida de você, tá? Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Você tem ouvido. Então ele fala assim: não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram esse poder. Então que você não fale assim, não, eu consegui, sabe por quê? Porque eu trabalhei muito. Eu trabalhei muito, eu fiz hora extra, eu lutei, que bom que Deus te deu saúde, que você lutou, que você fez hora extra, que você lutou com a vida, você conseguiu construir tua casa, você conseguiu comprar o teu carro, você conseguiu comprar a sua chácara, o seu terreno, você está conseguindo realizar os seus sonhos, você conseguiu um bom emprego, você terminou a faculdade, você conseguiu um bom casamento, um bom relacionamento, mas atrás de tudo isso está Deus. Não foi pela nossa força, porque pela nossa força a gente faz um monte de coisa errada. Nem o casamento não dá certo pela nossa força. Não dá certo, não dá. Se eu não tivesse entregado minha vida para Jesus, o meu casamento não dava certo. Eu ia fazer coisa errada. Mas quando eu entreguei a minha vida para Jesus, então o meu casamento deu certo, e por isso eu vou fazer 40 anos de casado. O meu trabalho vai dar certo? Vai dar certo. Por quê? Porque eu entreguei minha vida para Jesus. Não é a minha força. A minha força, eu usei ela para realizar aquilo ali. Mas atrás de mim está aquele que é poderoso, aquele que é forte, aquele que me dá a saúde, aquele que me incentiva, aquele que me fortalece, aquele que segura nas minhas mãos. Então veja bem, ele fala assim: não digas no teu coração, a minha força é a fortaleza do meu braço, me adquiriram este poder. Tudo que nós conseguimos foi porque Deus está nos abençoando. Tudo. Então em tudo dai graças. Fala comigo, em tudo dai graças. Então em tudo, né? Olha, nasceu, o casal aí na frente, nasceu os netinhos, 3, né? Dê graças. Obrigado, Deus, por esse presente. Obrigado. A Tainá lá tá com a barriguinha lá já crescendo. Quem mais que tá? A Patrícia, né? Então é pôr a mão e falar: oh Deus, obrigado por esse presente.
as vovó também, obrigado, Deus. Obrigado por esse presente. Vai tomar café de manhã, Deus, obrigado por eu ter o pão sobre a minha mesa, por eu ter o alimento. Vai trabalhar. Tem gente que chega na segunda-feira, amanhã vai trabalhar. Ai, que dia ruim, que dia péssimo. Eu queria, quem inventou a segunda-feira? Eu queria que não tivesse segunda-feira, porque tem que ir trabalhar. Já pensou se o patrão pega e fala assim, não precisa vir mais trabalhar não. Está dispensado. Começa a chorar. Perdi o emprego. Né? A segunda-feira é bênção. Né? Chegou a segunda-feira, é dia de eu ir trabalhar. É dia de eu negociar, é dia de eu vender, é dia de eu ganhar dinheiro, é dia de eu trabalhar. Então a gente tem que agradecer a Deus em tudo. Aí ele fala no versículo 18, olha agora, presta bem atenção. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele o que te dá força para adquirir poder ou riquezas, para confirmar o seu concerto que jurou aos teus pais, como vê neste dia. É Deus que dá força para a gente. É Deus que abençoa a unidade da nossa família. É Deus que dá saúde para o nosso corpo. É Deus que abençoa os nossos relacionamentos. É Deus que abençoa o nosso emprego, o nosso salário. É Deus quem abençoa a sua empresa. É Deus quem abençoa os seus negócios. É Deus quem te dá saúde. Sem Deus nada somos nesse mundo. Amém? É Ele quem supre todas as nossas necessidades. Por isso, olha, Paulo, para nós terminarmos, Paulo quando escreveu isso, né? E quando escreveu isso, Paulo estava falando a respeito de uma ajuda que ele estava recebendo. Por quê? Porque Paulo estava no campo de trabalho, e ele estava recebendo agora uma ajuda para poder continuar com a obra de Deus, uma ajuda dos filipenses, né? Então, se você ler o contexto, você vai ver que Paulo, ele pega e fala, por causa do trabalho dele, ele está evangelizando, ele está pregando, ele vai por todas as cidades pregando, e ele precisava de recursos financeiros. E a igreja de Filipenses já tinha mandado um recurso para ele. E agora nessa carta aí, eles mandaram novamente um recurso para quê? Para suprir toda a necessidade dele do ministério. E ele até fala assim, olha, eu aprendi a viver com pouco e também com muito. Né? No momento está tudo bem comigo, mas eu não tive oportunidade de agradecer vocês, mas agora eu estou agradecendo vocês pelo recurso que vocês estão me mandando. Para quê? Para manter a obra. Né? Então Paulo foi agradecido com os filipenses. Tá? E aí ele fala esta palavra, né? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E eu falo para você, tudo que você fizer aqui na obra de Deus, no reino de Deus, você que é um dizimista, você que é um ofertante, você que tem trabalhado aqui na igreja, cuidado da igreja, que tem evangelizado, que tem feito as coisas para o reino, tem evangelizado o vizinho, ganhado alma, tem orado pela igreja, orado pelos irmãos, tudo que você faz para o reino de Deus, Deus vai transformar isso em bênção na tua vida. Se coloca em pé, meu querido. Deus vai suprir todas as tuas necessidades. Deus vai abençoar.